Você sabia que um único castor é capaz de transformar completamente um riacho comum em um dos ecossistemas mais produtivos do planeta, sem nenhuma máquina, sem cimento e sem supervisão humana? E se eu te disser que esses pequenos engenheiros podem até ajudar a combater secas, enchentes e até os efeitos das mudanças climáticas, enquanto muita gente ainda acha que eles são só roedores que derrubam árvores? Agora, segura essa. Existem regiões no mundo onde cientistas estão literalmente contratando castores, reintroduzindo esses animais de propósito, porque perceberam que eles fazem de graça e com perfeição o que projetos milionários de engenharia tentam copiar. E a pergunta é: por que um bicho tão pequeno tem um impacto tão gigantesco em ecossistemas aquáticos? O que exatamente acontece quando um castor chega em um rio que antes corria livre? Se você já viu uma represa de castores em foto ou vídeo, pode ter pensado: que bagunça, isso só atrapalha o fluxo do rio. Mas a verdade é que, do ponto de vista ecológico, essa bagunça é uma obra-prima. E hoje, ao longo desse vídeo, você vai entender passo a passo como o castor altera rios, cria lagoas, muda o solo, impacta peixes, plantas, aves, insetos, lençóis freáticos e até o clima local. E por que ele é considerado por muitos ecólogos como uma espécie engenheira fundamental. Então, se você ainda está aqui, presta atenção, porque ao entender a importância dos castores, você vai olhar para qualquer lagoa ou brejo de um jeito totalmente diferente, e talvez nunca mais subestimar o poder de um único animal em remodelar um ecossistema inteiro. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que um castor constrói uma represa? À primeira vista, parece apenas um comportamento instintivo qualquer, mas existe uma lógica ecológica muito clara por trás disso. O castor é um mamífero semiaquático bastante vulnerável em terra firme. No solo seco, ele é lento, desajeitado e vira alvo fácil de predadores como lobos, ursos e grandes felinos em algumas regiões. Mas na água, a história muda completamente. Ele nada bem, mergulha, se esconde e se desloca com mais segurança. Então, qual é a solução que a evolução encontrou para esse dilema? Transformar ambientes rasos, de corrente rápida, em áreas mais profundas, estáveis e com água parada ou mais lenta. Isso é exatamente o que as represas fazem. Bloqueiam a passagem da água, reduzem a velocidade da corrente e criam pequenas lagoas. Essas lagoas funcionam como um castelo aquático para os castores. No meio delas, eles constroem suas tocas, chamadas de lodges, com entradas submersas. Isso significa que o predador que vem pela terra não consegue entrar de forma fácil, e os castores podem acessar a casa deles nadando por baixo da água, onde tem muito mais vantagem. Agora, pensa comigo. Para construir uma represa, o castor precisa cortar árvores, arrastar galhos, encaixar troncos e selar espaços com lama e pedras. Parece simples, mas isso altera a paisagem de forma muito profunda. Ao represar um curso d'água, o castor está mudando a dinâmica daquele rio, criando um novo tipo de ecossistema, diferente de um riacho rápido. E aqui vem a parte interessante que quase ninguém percebe. Ao buscar segurança e conforto para si, o castor, sem querer, cria condições para que dezenas, às vezes centenas de outras espécies se beneficiem. O que começou como uma estratégia de sobrevivência vira um gatilho para uma verdadeira explosão de biodiversidade. Mas será que essa transformação é positiva em todos os casos? E o que acontece quando um castor abandona uma represa ou morre? Segura essa pergunta, porque daqui a pouco a gente volta nisso. Antes, você precisa entender o que acontece dentro dessas lagoas recém-criadas. Quando o castor termina de construir sua represa e a água começa a se acumular, um novo tipo de ambiente nasce, a lagoa de castor. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Num riacho comum, com água correndo rápido, muitos materiais como folhas, galhos finos, sedimentos e nutrientes simplesmente passam direto. Eles são levados pela correnteza e vão se acumulando mais abaixo, ou até mesmo no mar. Mas quando o castor levanta uma barreira, esse fluxo muda drasticamente. A água diminui a velocidade, perde força, e de repente tudo aquilo que seria carregado é depositado ali. Folhas em decomposição, sedimentos finos, sementes, restos de plantas. Com o tempo, o fundo da lagoa vai ficando mais rico em matéria orgânica, como se fosse um grande caldeirão de nutrientes. Essa matéria orgânica em decomposição alimenta micro-organismos, que por sua vez alimentam insetos aquáticos, que alimentam pequenos peixes, anfíbios, e assim por diante, numa cadeia trófica cada vez mais complexa.
Em outras palavras, a Lagoa de Castor funciona como uma fábrica de produtividade biológica. Se você ainda está comigo, agora vem uma parte crucial. A água parada ou mais lenta também retém mais calor solar, pode ficar um pouco mais quente em certas épocas e oferecer zonas de temperatura variada. Isso cria nichos diferentes dentro do mesmo corpo d'água, permitindo que mais espécies coexistam. Além disso, a presença de galhos, troncos submersos e vegetação aquática oferece abrigo para peixes, girinos, insetos e outros organismos. Muitos animais se escondem entre esses obstáculos para fugir de predadores ou para caçar com mais eficiência. E lembra dos pássaros aquáticos? Patos, marrecos, garças, martins pescadores e tantos outros veem nessas lagoas um ambiente perfeito para alimentação e reprodução. Pequenos mamíferos como musaranhos, ratos do campo e até lontras podem frequentar o local em busca de alimento. Outro ponto importante é que essas lagoas funcionam como pontos de água permanente em paisagens que, em certas épocas do ano, poderiam ficar mais secas. Em períodos de estiagem, quando riachos menores secam, as lagoas de Castor podem manter água por mais tempo, oferecendo um refúgio vital para a fauna. Mas o benefício não para nos animais. A vegetação ao redor também muda profundamente. Com o aumento da umidade no solo ao redor da lagoa, surgem plantas típicas de áreas alagadas. Juncos, taboas, arbustos adaptados a encharcamento e toda uma comunidade de espécies vegetais que dificilmente se estabeleceriam em uma margem de rio seco. E é aqui que surge uma pergunta curiosa. Se tudo isso parece tão positivo, como é que ainda existe gente que considera o castor um problema em alguns lugares? A resposta passa por conflito com infraestrutura humana, mas também por outra coisa. O castor não só cria lagoas, como também altera o lençol freático e o padrão de enchentes e secas. E é exatamente sobre isso que a gente entra agora. Quando um castor represa um rio ou riacho, a água não só se acumula na superfície, ela também começa a infiltrar mais nas margens, no solo ao redor. Com o nível da água mais alto e constante, parte desse volume penetra para baixo, recarregando os aquíferos subterrâneos. Pensa no solo como uma grande esponja. Em um rio rápido, a água passa por cima dessa esponja com muita velocidade. Em uma lagoa de castor, a água fica parada, ou bem mais lenta, dando tempo para infiltrar. Resultado: o lençol freático sobe e a região ao redor fica mais úmida. Isso tem vários efeitos práticos. Primeiro, durante períodos de chuva intensa, essas áreas com solo já encharcado e cheias de lagoas funcionam como amortecedores. Em vez de a água da chuva correr toda de uma vez para jusante e causar enchentes violentas, ela é parcialmente retida nas lagoas e no solo. Depois, em época de seca, essa água armazenada no solo e nas lagoas vai sendo liberada aos poucos, alimentando o fluxo do rio a jusante. Na prática, isso significa rios com cheias menos explosivas e secas menos severas. É como se os castores estivessem instalando um sistema natural de gestão hídrica, com reservatórios distribuídos pela paisagem. Se você ainda está comigo, agora vem um detalhe surpreendente. Ao aumentar a área alagada, as lagoas de castor também favorecem a formação de turfa e solos ricos em matéria orgânica. Isso porque o acúmulo de plantas em decomposição em ambiente saturado de água reduz a velocidade de decomposição completa, fazendo com que carbono fique preso no solo por longos períodos. Em outras palavras, castores ajudam a criar verdadeiros cofres de carbono em forma de áreas alagadas. E isso tem tudo a ver com mudanças climáticas, já que a retenção de carbono na paisagem é uma das estratégias mais discutidas para mitigar o aquecimento global. Claro, nem tudo são flores. Alguns estudos mostram que áreas alagadas também podem liberar metano, um gás de efeito estufa mais potente que o dióxido de carbono, embora em menor quantidade e num equilíbrio ainda em debate científico. Mas, de forma geral, o saldo ecológico das atividades dos castores tende a ser positivo em termos de resiliência do ecossistema. Agora, talvez você esteja se perguntando: se os castores são tão importantes para o equilíbrio hídrico, o que acontece quando eles somem de uma região? E mais ainda, por que existem lugares onde estão sendo reintroduzidos justamente para restaurar paisagens degradadas? Segura essa, porque é aqui que a história ganha um tom quase de antes e depois. Em muitas regiões da Europa e da América do Norte, castores foram praticamente exterminados entre os séculos XVI e XIX,
principalmente pela caça intensa, por causa de sua pele e de secreções usadas em perfumes e remédios tradicionais. O que pouca gente percebeu na época foi o efeito colateral ecológico desse desaparecimento. Quando os castores somem, suas represas deixam de ser mantidas. Com o tempo, as estruturas se rompem, a água volta a correr mais livre, as lagoas drenam, o lençol freático baixa e áreas que antes eram úmidas se tornam mais secas. Isso muda completamente o tipo de vegetação e os animais que conseguem viver ali. Em muitos lugares, essas antigas áreas alagadas se transformaram em pastagens ou terrenos aproveitáveis para a agricultura, o que, do ponto de vista econômico imediato, parecia ótimo. Mas a conta ecológica foi pesada. Perda de biodiversidade, redução de habitats para aves migratórias, peixes, anfíbios e insetos, além de rios mais sujeitos a cheias rápidas e secas intensas. Se você ainda está comigo, aqui vem uma das partes mais fascinantes. Em várias regiões do Canadá, Estados Unidos e Europa, pesquisadores começaram a notar que áreas onde castores ainda estavam presentes eram mais resilientes a incêndios florestais, secas e eventos extremos. Enquanto paisagens secavam e queimavam, zonas com represas de castores mantinham manchas verdes e úmidas no meio do cenário devastado. Isso acendeu uma luz. E se trazer castores de volta fosse uma ferramenta de restauração ecológica? Em países como o Reino Unido, Escócia e partes do ZEUA, projetos de reintrodução começaram a testar exatamente essa ideia. E os resultados têm sido impressionantes. Riachos canalizados demais, que cortavam paisagens áridas e empobrecidas, passaram a ganhar curvas. Lágoas, brejos e margens vegetadas após a reintrodução dos castores. Espécies de peixes voltaram, aves aumentaram em número, anfíbios se multiplicaram e a paisagem passou a reter mais água. Mas nem tudo é simples. Agricultores e donos de terras, às vezes, reclamam de inundações em áreas de plantio, alagamento de estradas ou danos em árvores importantes para a economia local. Esse conflito mostra que a convivência com os castores exige planejamento, manejo e, em alguns casos, soluções criativas, como estruturas de controle do nível da água nas represas. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto devemos deixar os castores agirem livremente e onde precisamos intervir? E mais curioso ainda, será que em alguns lugares eles podem se tornar espécie invasora, causando impacto negativo? Vamos entrar nessa polêmica agora. Em ecologia, existe um conceito crucial: espécie engenheira de ecossistema. É aquele organismo que, ao modificar o ambiente físico, cria ou destrói habitats para outras espécies. Castores são um dos exemplos clássicos. Eles mexem diretamente no hardware do ambiente, a estrutura física do rio, do solo e da vegetação. O que torna um castor tão especial é o impacto desproporcional ao seu tamanho. Estamos acostumados a pensar em grandes forças da natureza, como rios caudalosos, vulcões ou tempestades, como agentes de mudança de paisagem. Mas aqui temos um mamífero relativamente pequeno, derrubando árvores com os dentes e rearranjando o curso da água de forma planejada e duradoura. Se você ainda está comigo, repara nessa comparação. Um castor é como um engenheiro civil sem diploma, que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, sem salário, e ainda gera ganhos ecológicos coletivos. Só que, como qualquer grande obra, a intervenção dele tem trade-offs. Onde os castores são nativos, ou seja, fazem parte daquela paisagem há milhares de anos, o ecossistema evoluiu junto com eles. Plantas que brotam após o alagamento, animais que aproveitam as lagoas, peixes que usam os troncos como abrigo. Tudo isso está ajustado, mesmo que com conflitos pontuais. Mas em lugares onde castores foram introduzidos artificialmente, como aconteceu em partes da América do Sul, especialmente na Terra do Fogo, o cenário é outro. Ali, sem predadores naturais suficientes e em ambientes que não evoluíram com esse tipo de engenharia biológica, castores se multiplicaram exageradamente, mudaram rios, alagaram florestas nativas e causaram perda de árvores e habitats importantes. Esse caso mostra um contraste poderoso. A mesma espécie que, em um lugar, é considerada aliada da restauração ecológica, em outro, é vista como invasora destrutiva. Ou seja, a importância ecológica de um castor não pode ser analisada fora do contexto. É preciso entender onde ele está, de onde veio e como aquela paisagem reage às mudanças que ele provoca. Ainda assim, o conceito central permanece. Castores são capazes de transformar ambientes aquáticos
e ripários de forma profunda, e isso os coloca no centro de debates sobre conservação, manejo de água e adaptação às mudanças climáticas. Agora, falta responder algo que eu deixei em aberto lá no começo. O que acontece quando uma represa de castor é abandonada? A paisagem volta ao normal? E esse processo é bom ou ruim para o ecossistema? Quando um castor abandona uma represa, seja por morte, migração ou falta de recursos, a estrutura começa a se deteriorar. Troncos apodrecem, a água encontra brechas, o nível da lagoa diminui, até que, em muitos casos, tudo é drenado, e o antigo brejo vira uma área mais seca. Mas não pense que isso significa um fim negativo. Na verdade, é o início de outra fase ecológica. O fundo da antiga lagoa está cheio de sedimentos ricos em nutrientes, acumulados ao longo de anos. Esse solo fértil vira um terreno extremamente favorável para o crescimento de novas plantas. Surge então um campo ou floresta jovem, com vegetação pioneira, capaz de crescer rápido e atrair uma nova leva de espécies de insetos, aves e mamíferos. Com o tempo, dependendo do clima e do tipo de solo, essas áreas podem virar bosques densos, prados floridos ou outro tipo de vegetação terrestre. Se você ainda está comigo, percebe o que isso significa? O castor não apenas cria lagoas e brejos, mas também prepara o terreno para futuros ambientes terrestres férteis. Ele participa de um ciclo dinâmico de criação, transformação e renovação de habitats. Em muitos lugares, a paisagem natural é um mosaico de ambientes em diferentes estágios: lagoas ativas de castor, represas antigas parcialmente drenadas, áreas recém-secas em recuperação, florestas jovens e maduras. Essa diversidade espacial e temporal aumenta a complexidade do ecossistema e dá mais opções de abrigo e alimento para diferentes espécies. Esse ciclo também tem efeitos sobre a conectividade dos rios. Mesmo com obstáculos temporários criados pelas represas, muitas espécies aquáticas se adaptaram a contornar essas barreiras, aproveitando períodos de cheia ou encontrando rotas alternativas. Além disso, as rampas de sedimento e os canais laterais, criados pela dinâmica do castor, podem facilitar movimentos para alguns organismos. Mas, voltando a uma pergunta-chave, o que tudo isso nos diz sobre a importância dos castores na modificação de ecossistemas aquáticos? Em um mundo que enfrenta crise climática, perda de biodiversidade e desastres ambientais intensificados, a grande revelação é que os castores são aliados poderosos na construção de paisagens mais resilientes. Em vez de rios retilíneos, canalizados e empobrecidos, eles criam ambientes cheios de curvas, ramificações, brejos, poças e lagoas que retêm água, abrigam vida e amortecem extremos climáticos. Claro, isso não significa que podemos simplesmente soltar castores em qualquer lugar e esperar milagres. É preciso respeitar o contexto ecológico, evitar introduções em áreas fora de sua distribuição natural e mediar conflitos com atividades humanas. Mas, onde fazem parte do sistema, protegê-los e permitir que trabalhem pode ser uma das ferramentas mais eficientes e baratas de restauração. Se você ainda está comigo até aqui, você já entendeu que um castor não é só um bicho fofo que rói madeira, é um engenheiro ecológico que, ao construir represas, altera o fluxo de água, aumenta a retenção hídrica, cria habitats complexos, impulsiona a biodiversidade, influencia o clima local e participa de ciclos de renovação da paisagem. No momento em que discutimos tanto sobre soluções baseadas na natureza, castores aparecem como um exemplo clássico de como um único organismo, seguindo seus próprios interesses de sobrevivência, pode gerar benefícios coletivos imensos para todo o ecossistema. Então, quando alguém disser que uma represa de castores é apenas um obstáculo inconveniente, você já sabe que ali está funcionando um pequeno centro de engenharia ecológica em tempo real. Para fechar, pensa nessa síntese. Castores são importantes na modificação de ecossistemas aquáticos porque transformam rios lineares em redes vivas de lagoas e brejos, recarregam lençóis freáticos, reduzem enchentes e secas extremas, impulsionam a biodiversidade, armazenam carbono e criam ciclos de... Eles mostram, na prática, que ambientes dinâmicos, cheios de mudança, podem ser muito mais estáveis e saudáveis a longo prazo do que sistemas rígidos e simplificados. Se você aprendeu algo novo sobre castores e agora enxerga esses animais com outros olhos, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história.
E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que um castor é só um roedor que derruba árvores. E se quiser mais conteúdo sobre como animais transformam ecossistemas inteiros, já deixa o like e se inscreve, porque ainda tem muita coisa fascinante da natureza para a gente explorar juntos.